Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum. E o Senhor, neste evangelho, nessa liturgia, quer nos ensinar a importância de confiarmos nele, a importância de termos fé no Senhor. Nós dizemos juntos no Salmo, no responsório: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Confiar no Senhor é ter a certeza de que Ele é bom, ter a certeza de sua misericórdia sobre nós, sobre nossa vida. Veja, no evangelho que acabamos de ouvir, o Senhor chama os apóstolos a entrarem na barca para passarem para outra margem do mar da Galileia, que na verdade era um grande lago, né? E já era noite, portanto, e no meio do mar, no meio desse lago, começou então uma forte tempestade, uma espécie de maremoto, uma ventania intensa, como também as ondas que altas e fortes faziam com que a água entrasse dentro dessa barca. Mas, diante dessa tempestade, nosso Senhor estava dormindo, estava descansando num travesseiro tranquilo, sereno. Jesus estava cansado, muito cansado. Jesus tinha pregado o dia inteiro. E veja, pregar cansa, né? Não é fácil pregar o dia inteiro. E Jesus não só pregava, mas ele também caminhava muito. Então era um cansaço mental por causa da pregação, um cansaço físico. Jesus, ele é verdadeiro homem, isto é, também sentia cansaço. E por isso o sono do Senhor foi um sono pesado, né? E por isso, diante da tempestade e água entrando dentro da barca, e o Senhor dormindo, tranquilo, né? Diz São Marcos que havia até um travesseiro para ele, né? Estava lá o travesseirinho dele, né? Então, os apóstolos começam a se encher de medo, começam a se desesperar. Por quê? Porque acham que vão morrer, que vão perecer. E, portanto, o medo deles torna-se mais forte, maior do que a fé em Jesus. Eles se esquecem que o Senhor, que é Deus, que é Senhor da natureza, que é Senhor da criação, eles esquecem que o Senhor está ali do lado deles. Começam a se desesperar. Nós vamos morrer, vai todo mundo morrer, né? E portanto, eles então acordam o Senhor e dizem: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Senhor, nós estamos morrendo, o Senhor está aí dormindo, tranquilo. Não vê que a gente está aqui, uma aflição danada? E Jesus então se levanta e diz ao mar e ao vento: silêncio, cala-te. Veja, se no ato de dormir nós vemos claramente a humanidade de Jesus, na ação de ter o poder sobre a criação, sobre a natureza,
nós vemos a divindade do Senhor. Ele é verdadeiro Deus. E por isso ele diz ao mar: cala-te. Diz ao vento: silêncio. O poder de Jesus. Aqueles homens ficam espantados, porque eles tinham fé no Senhor. De fato, havia uma fé. Por isso eles deixaram tudo para seguir o Senhor. Mas ainda não tinham uma fé na divindade do Senhor. Não tinham uma fé de que se sabia que o Senhor é verdadeiro Deus. E por isso eles disseram: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Esse foi o questionamento deles no final, assustados. Quem é este homem que até mesmo faz o vento cessar e o mar silenciar? Meus irmãos, provavelmente os apóstolos se lembraram muitas vezes desse episódio com o Senhor. Sobretudo nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade na vida deles. Talvez diante da possibilidade do martírio, eles se lembraram desse episódio com o Senhor. E portanto tiveram serenidade, tiveram paz, tiveram força diante das suas tribulações, porque sabiam que o Senhor, Ele não só é o Senhor de suas vidas, mas o Senhor da história, o Senhor do universo, o Senhor de todas as coisas. Meus irmãos, vamos trazer um pouco essa passagem para a nossa vida. A barca, essa barca onde estava o Senhor e os apóstolos, essa barca é a nossa vida. E a travessia do mar significa a travessia da nossa vida, o tempo da nossa vida. Ou seja, nessa travessia pode haver grandes tempestades, grandes ventanias. E veja, nós que temos fé em Jesus, nós que buscamos caminhar com Jesus, não estamos isentos da tempestade. Às vezes nós pensamos que caminhar com o Senhor, estar com o Senhor, fará com que nós nunca vivamos uma tempestade na nossa vida. Pensar que nós nunca teremos problemas na nossa vida. Não. Ou seja, teremos tempestades, porque a vida é assim. Porque no mar há tempestades, porque há ventos fortes, e nós teremos de enfrentá-los. Mesmo que tenhamos fé, vamos enfrentar tempestades. Tempestades muitas vezes que serão a nossa própria falta de fé. Tempestades que serão muitas vezes a fraqueza que há em nós, que nos deixa levar pelo pecado, as nossas paixões desordenadas, que pode nos levar ao desespero, que pode nos levar a desistir, a tentação de querer desistir da caminhada. Mas essa tempestade também, meus irmãos, poderá ser uma dificuldade econômica, poderá ser uma doença, uma enfermidade grave, pode ser problemas na nossa família, problemas em casa, problemas com os amigos, no nosso trabalho, poderá ser também perdas, ou seja, pessoas queridas que perdemos, e diante dessa situação, nos vemos numa grande tempestade, ventos fortes que querem nos derrubar. Mas aqueles, meus irmãos, que têm fé no Senhor,
enfrentarão todas essas tempestades com a esperança. A esperança de que o Senhor tem o poder de dizer à tempestade: cala-te, silêncio. A esperança de saber que o Senhor, que nos permite passar por tempestades, nos deixará passar para provar a nossa fé e para que possamos buscar ainda mais o Senhor na oração, numa oração de confiança, numa oração de esperança. Aquele que tem fé e perde um ente querido, um amigo, sofre, é claro que sofre a perda, tem a dor, mas a sua oração está cheia de esperança. Esperança do céu, esperança da eternidade, esperança de que o Senhor de fato prepara algo melhor para nós, de que o Senhor está ao nosso lado, mesmo que achemos que Ele pode estar dormindo, Ele sabe de todas as coisas. Ele é o Senhor da nossa vida. E que, portanto, meus irmãos, a cruz, ela é inerente à nossa vida, a vida cristã, a vida de cada um. Todos nós enfrentamos tempestades na vida, mas nós temos duas escolhas, e somente duas escolhas diante da cruz. Ou nós abraçamos a cruz, aceitamos a cruz e nos unimos ao Senhor, nos aproximamos do Senhor para que Ele nos dê força, para que Ele nos dê paz, serenidade para passar pela tempestade. Veja, a presença do Senhor na nossa vida muitas vezes não fará cessar a tempestade, porque Deus terá um plano maior para nós, mas a presença do Senhor nos dará paz, nos dará serenidade, nos dará força para enfrentar a tempestade. Abraçar a cruz, porque a cruz que o Senhor nos permite carregar vem também com a força, com a graça que Ele nos dá para carregar a cruz. E se estamos unidos ao Senhor, passaremos por ela. Passaremos por ela. A outra opção que temos sobre a cruz é de rejeitá-la, é de rechaçar a cruz, de não querer aceitar a cruz, de dizer ao Senhor: eu não quero, Senhor. E por isso nos afastarmos dele. A cruz ela permanecerá, mas nós não teremos a graça de Deus, não teremos a força para suportá-la, e a cruz nos esmagará, a cruz nos lançará no chão, e por isso cairemos no desespero, cairemos no medo de pensarmos que estamos sozinhos, de pensarmos que estamos abandonados. Não, meus irmãos, peçamos a graça a Deus, de que diante das tempestades da nossa vida, não nos separemos do Senhor, porque com Ele nós passaremos a tempestade, com Ele enfrentaremos a tempestade. Assim foi a vida dos santos, meus irmãos. A vida daqueles que viveram muito unidos ao Senhor não foi fácil. Enfrentaram também tempestades. Volto a falar de Santa Teresinha do Menino Jesus, que faleceu aos 24 anos de idade, acometida pela tuberculose. Uma doença que em sua época não tinha cura. E Teresinha sofreu muito com a doença. Ficou acamada por muito tempo, mas nunca deixou de confiar no Senhor.
nunca deixou de se unir ao Senhor. Estava sempre muito unida à cruz do Senhor. E ela teve uma graça extraordinária de ver o Senhor que sorria para ela nos últimos instantes da sua vida. Eu vejo o Senhor, vejo o meu amado, dizia Santa Teresinha. E ali, naquele instante, o Senhor disse para a doença que estava tirando a sua vida: cala-te, silêncio. Veja, meus irmãos, assim também quando olhamos para a vida da rainha Santa Isabel, rainha de Portugal, que também enfrentou muitas dificuldades dentro de casa, porque o seu esposo não tinha uma fé como a dela, o seu esposo que a atraía muitas vezes, o seu esposo que muitas vezes queria até mesmo impedi-la de fazer caridade, e que certa vez quase lutou a espada com o seu filho. Ela teve que intervir diante do seu esposo e de seu filho, que poderiam então um matar ao outro. Santa Isabel permaneceu confiando no Senhor, permaneceu diante do Senhor através das orações, confiando na sua misericórdia, na sua bondade. E em determinado momento da vida dela, nosso Senhor disse à tempestade: cala-te, silêncio. Seu esposo se converteu, teve uma conversão verdadeira e se arrependeu de seus pecados, se arrependeu de suas infidelidades, se arrependeu das brigas com o seu filho. E assim também aconteceu com o filho de Isabel. Ou seja, confiar no Senhor, estar junto do Senhor, porque Ele de fato é bom e eterna é a sua misericórdia. Quando olhamos para Santo Agostinho, que achava que não conseguiria se livrar do pecado na sua vida, ou seja, ele era tão apegado às coisas, às criaturas, que ele achava que nunca poderia se entregar totalmente ao Criador. E por isso ia espaçando cada vez mais o dia do seu batismo. E dizia para o Senhor: Senhor, eu quero me converter, eu quero viver a tua vontade, mas não hoje, amanhã, outro dia. Até que o Senhor tocou profundamente no seu coração, até que um dia o Senhor disse para a tempestade do pecado, do apego às coisas na vida de Agostinho: cala-te, silêncio. Agostinho então foi batizado e de fato entregou a sua vida a Deus, ou seja, deixou o apego às criaturas para se entregar ao Criador. Meus irmãos, hoje peçamos essa graça a Deus, a graça de enfrentarmos as tempestades da nossa vida com o auxílio e a força de Deus. A tempestade passa, a tempestade vai passar, mas para enfrentá-la, para conseguirmos carregar a cruz, é necessário a força de Deus, a graça de Deus. Estejamos muito unidos a Ele, porque Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.